Olá, só estou aqui. Peraí. Boa tarde, tô só aqui ajeitando. Olá, Maria Helena, Jana. Olá, Luzia. Estou aqui só ajeitando os últimos detalhes aqui que eu quero fixar o nome que vai ficar aqui, tá? Já vou parar o telefone aqui. Eu não sei como é que fixa. Vocês sabem como é que fixa aqui? Eles falam que é. Eu queria fixar aqui o comentário. Alguém sabe aí fixar o comentário? Arroba. Clique em cima. Eu tô clicando em cima do comentário. Então, mas não tô conseguindo. Queria fixar. Bom. Calma. Como é que é? Selecione, ficar em comentário e fixar. Selecionar, ficar em comentário. Mas aonde, Jana? É... Se alguém conseguir fazer isso para mim aí e fixar, eu agradeço, que eu não estou conseguindo fixar. Olha lá, chegou. Então, eu estou clicando em cima e ele não fixa. Só sou eu que consigo fazer isso. Se vocês conseguirem fazer isso, eu agradeço. Porque eu cliquei naqueles três pontinhos lá e não consegui. Oi, tá, tudo bem? Olá, A gente tá tentando fixar no comentário aqui qual que é o tema e tudo mais que dá para fixar. Só que eu não tô conseguindo. Só eu que consigo. Então eu tenho que fazer o comentário e apertar em cima, né? Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui. Olha lá, a Cláudia também entrando. Deixa eu ver aqui. Só mais um pouquinho, gente. Se eu não conseguir, aí beleza, a gente segue assim, tá? Eu publico o comentário e clico em cima. Olha lá. Ó. Tô clicando em cima, ele não acontece nada. Bom, beleza. Vamos. Se alguém souber depois aí e puder me ajudar, eu não consegui. Então, Jana, eu. Ah, consegui! Tinha que clicar duas vezes. Muito obrigado a todos que tentaram aí. Então vamos lá. A gente vai começar aqui um pouquinho. Olha lá, Raquel entrando, Carmo, legal. Gente, a gente vai começar um pouquinho.
falando sobre o porquê desse bate-papo aí com a Rita, porque eu, durante minhas aulas presenciais, eu tenho muito contato com os alunos e acabo tendo uma troca com eles, né? E quanto a gente está com esse isolamento, eu não estou tendo mais o contato, eles acabam dando umas mensagens para mim, falando, pô, já estou sentindo falta e tudo mais. E aí eu falei, poxa, mais ou menos eu sou longe de eu querer ser psicólogo, mas eu tenho uma terapia ali com eles, porque eles acabam tendo uma troca comigo. E aí surgiu essa questão deles quererem ter esse contato mais perto e muita gente falando sobre ansiedade. Aí eu falei com a Rita, ela falou: ah, legal, vamos fazer. Então a gente vai dar nesse tema aí ansiedade. Algumas pessoas me fizeram algumas perguntas ali no Stories que eu anotei aqui e eu vou dar sequência aqui fazendo as perguntas para a Rita e depois, durante o andamento aí do bate-papo, se tiver algumas perguntas, eu acabo fazendo para ela. Tá? Rita, se apresenta aí um pouquinho para a gente e a gente começar. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Rita Almeida, psicóloga, psicopedagoga. Há mais de 15 anos eu atuo nessa área, né, nessa interface da psicologia e da psicopedagogia, na parte clínica e também na parte organizacional, né? Então, esses assuntos, né, relacionados à saúde mental e ao desenvolvimento de pessoas sempre foi o meu norte, né? É algo que eu gosto muito de fazer. Quero aproveitar para agradecer a presença virtual de todos e que a gente possa ter um bate-papo, uma troca bem bacana. Legal, legal. Então, vamos começar já a falar sobre o tema. E aí, quem for chegando vai se encaixando aí na conversa com a gente, tá? Claro. Muita gente fala, estou ansioso, ansiosa, ou sou ansioso, ansiosa. Mas, Rita, o que é a ansiedade? Isso é importante, né? Você falou assim, ah, eu sou ansioso, né? Ou eu sou ansiosa. Muita gente traz essa fala. E eu sempre falo que eu não gosto de definir a pessoa por essa emoção, né? Então eu sempre falo, não, você não é ansiosa, né? Ou ansioso, você está. E quando a gente pensa nisso, ah, eu estou ansioso ou ansiosa, a gente consegue abrir as possibilidades ao invés de fechá-las. Ou seja, será que eu sou ansiosa? Será que a ansiedade é o que me define? Né? Claro que não. Até porque ansiedade todos nós sentimos. Então, eu sinto, você sente, todo mundo que está participando dessa live sente. Porque o que está por trás dessa ansiedade? O que está por trás da ansiedade é o medo. Então, todos nós sentimos medo. É importante a gente verificar se esse medo é real ou é um medo imaginário. Então, aí a gente faz esse cruzamento com a ansiedade. Então, ansiedade e medo, de maneira bem didática, são duas faces da mesma moeda. Então, assim, o que está por trás da ansiedade é o medo. Então, é importante a gente olhar para essa ansiedade para verificar que medo está por trás. Então, quando a gente pensa numa ansiedade, a pergunta seguinte que eu sempre faço é: você está com medo do quê? Você está com medo de não ser aceito, de não ser amado, de não ser bom o suficiente no quê? Né? Então, acho que a gente começa aí a ter um diálogo, vamos dizer assim, com essa ansiedade, né? Porque a ansiedade, ela faz parte da nossa sobrevivência. Então, é um mecanismo que todos nós temos, né? Então, quando a gente está numa situação de perigo, tá? Vamos imaginar para ficar bem prático, se a gente estiver numa sala, tá? Numa sala real, não uma sala online, numa sala. E de repente, algumas pessoas e entra um assaltante.
Isso vai causar medo e um grau muito elevado de ansiedade em todos. Uns menos, em outros mais. E o que difere é exatamente isso, porque é um mecanismo, como eu disse, de sobrevivência, por isso todos nós sentimos, mas o que difere é se diante desse medo eu vou lutar ou eu vou fugir, eu vou travar, vou paralisar. Então, aí também que a gente consegue perceber as diferenças no comportamento das pessoas. Então, diante de um mesmo evento, esse exemplo que eu dei, né, um assalto, por isso as pessoas reagem de diferentes maneiras. Algumas pessoas, claro que não é o indicado, mas nesse momento de medo, é uma questão de sobrevivência. Claro que não é indicado, mas algumas pessoas podem reagir. Mecanismo de enfrentamento, né? Vai lutar, vai enfrentar. Outras pessoas vão ficar paralisadas, vão ficar travadas ou vão fugir. Porque é isso, diante do desespero, é algo irracional. A pessoa não pensa, depois a pessoa fala, né? Nossa, mas como eu fiz aquilo, meu Deus, né? Eu fugi. Se tivesse um outro ali, né, armado, enfim, trouxe esse episódio para a gente ter claro. Então, assim, ok, sentir ansiedade. Todos nós sentimos, mas é importante verificar se é um medo real ou imaginário. Eu acho que é aí a linha tênue que a gente começa a trabalhar o que está por trás da ansiedade. Então, se é um Mas medo quando, real, mas pode quando a falar. pessoa consegue identificar que ela está ansiosa ou se é só o medo, quando que ela consegue identificar isso? Então, ela consegue identificar por conta dos sintomas, os sinais, né? Sejam eles físicos, então a pessoa fala, nossa, meu coração ficou super acelerado, eu comecei a respirar, nossa, de maneira totalmente descompassada, meu coração parecia que ia sair pela boca, minha mão ficou suando frio, e a gente percebe os sintomas físicos, ou consegue identificar os sintomas, né, os sinais psicológicos, mentais. Então a pessoa fala, eu tinha certeza, e a pessoa realmente tem, né, a imaginação dela criou aquilo de fato. Então a pessoa fala, eu tinha certeza que ia acontecer alguma coisa errada. Eu tinha certeza que não ia dar certo. Por quê? Porque a pessoa criou de fato aquela realidade. Então, isso é importante. Diante da ansiedade, separar o que é real e o que é imaginário. Ou seja, vou trazer bastante exemplos para a gente, né, trocar de maneira bem prática, tá? Então, Isso, fica assim, mais por fácil. exemplo, né, a gente traz para a vida real para as pessoas se identificarem, depois conseguirem fazer outras conexões. Então, o que, que é isso que eu falo do medo, da ansiedade real ou imaginária? Ou a gente pode até falar racional ou irracional. A racional, que é a real, é uma ansiedade normal. Ou seja, digamos que amanhã aquele indivíduo tem uma entrevista de emprego, certo? Certo. Super natural que a maioria das pessoas, para não dizer todas, sinta uma ansiedade muito significativa. E ok, por quê? Porque existe um evento que vai acontecer. Então, é real. Não é coisa da cabeça dela. Então, ok, a pessoa ficar um dia antes, né, com insônia, a pessoa não comer, a pessoa descontar na comida. Por quê? Porque é algo que vai acontecer, né? Então, nesse exemplo que eu dei, de uma entrevista de emprego, pode ser um grande evento do trabalho, pode ser o casamento, pode ser qualquer coisa. Coisa boa e coisa ruim. Então, gera aquela expectativa, né? Aquela ansiedade. E aí, vamos lá. Quando for algo que é real, o que, que eu faço? Eu me preparo, certo? Então, nesse exemplo que eu dei, eu tenho uma entrevista, a pessoa tem uma entrevista de emprego amanhã. Nossa, eu tô super ansiosa, acho que não vai dar certo, eu não vou saber o que falar, o que, que o entrevistador vai perguntar, eu não vou saber. Calma. Ninguém sabe mais do que você naquele momento do que você. Então, assim, o que o entrevistador te perguntar vai ser sobre você, vai ser sobre o seu currículo, sobre a sua experiência de vida. Você vai contar, né? Logicamente, nunca vai mentir, não vai aumentar. Então,
fica tudo certo. Você vai falar de você. Não existe uma resposta certa e uma resposta errada quando a gente está falando de um indivíduo. Então, aí você começa a dar um contorno. Ah, tudo bem, estou sentindo uma ansiedade, mas é algo que vai acontecer. Está marcado amanhã, entrevista de emprego. Algo muito importante para a pessoa. Ok. E aí, o que ela faz? Ela conversa com essa ansiedade. Então, peraí. Por que eu estou tão ansiosa com essa entrevista de amanhã? Ai, porque eu nunca ouvi falar dessa empresa. O que eu respondo? Vai estudar sobre. Então, sai daqui do imaginário e parte para ação. Entende? Então, entra no site, busca nas redes sociais informações sobre a empresa, qual que é a missão dessa empresa, né? Então, assim, isso é uma ansiedade que a gente pode dizer que ela está sendo muito produtiva. Ela está te falando assim, ó, você não está preparado, você não está preparado. Então, ok. Então, vamos olhar para essa ansiedade e vamos nos preparar para esse evento. Se a pessoa fala, bom, já estudei, já me preparei, já sei que roupa eu vou usar adequada, né? Se é uma empresa formal, informal, enfim, já está tudo certo. Aí a pessoa precisa saber, bom, não está mais no meu controle. Tudo que dependia de mim, eu fiz. Eu preparei meu currículo, já está impresso, já separei a roupa, já fiz a barba, dei para os homens, enfim, seja o que a pessoa quiser, né? Fazer para se preparar. Então, a pessoa pode, inclusive, perceber que os sinais, os sintomas vão diminuir. Então, conversa com a sua ansiedade. A gente não controla os nossos pensamentos, né? Às vezes a pessoa fala assim, Rita, mas eu não quero pensar nisso. Eu sei disso. Porque ninguém controla os pensamentos. Eu também não controlo os meus. Só que cabe a cada um de nós dar um contorno. Então, quando a gente fala de ansiedade, é como um bichinho, tá? Então, vamos pensar num bichinho pequenininho ali, um pet. O que vai acontecer se aquele bichinho pequenininho, que todos nós temos, que é a nossa ansiedade, só que se a gente olhar aquele bichinho pequenininho, a gente cuidar, dar luz, né? Colocar ele na luz, tomar um sol, se a gente alimentar, der água, o que vai acontecer com esse bichinho pequenininho? Ele vai crescer. Pronto. Isso é ansiedade. É um bichinho que todos nós temos. Eu tenho, você tem, todo mundo que está aí assistindo essa live com a gente tem. E aí depende de cada um de nós como a gente vai lidar com esse bichinho. Se a gente vai deixar ele dominar as nossas decisões, ou se a gente vai falar, não, peraí, eu já fiz o que precisava ser feito, né? Então, esse é um exemplo da ansiedade real, racional. Agora, quando a gente passa para um outro tipo de ansiedade, que é mais negativa, porque ela é irreal, ela não tem um fundo de verdade, assim, não é um evento que vai acontecer. Ou seja, a pessoa simplesmente pensa que algo vai acontecer de ruim. Tá, o quê? Ah, não sei, mas eu tô sentindo, tô pensando, alguma coisa vai acontecer. Ah, tem alguma coisa marcada? Não, mas eu tô com isso na cabeça. Então, essa é uma ansiedade que ela é imaginária, ela é irreal. Então, você precisa dar um contorno, né, para essa ansiedade e perceber. Não vai acontecer nada. Ah, eu tenho medo que eu vou morrer, que vai acontecer alguma coisa ruim. Já aconteceu? Não. Então, não preocupe, eu adoro essa palavra, preocupação, né? Pré-ocupação vem disso. É uma ocupação antecipada que não aconteceu da nossa mente. Então, não preocupe a sua mente com eventos que não aconteceram e que provavelmente não vão acontecer. Tá, aí me veio uma questão na cabeça. Você falou, quando são aqueles, que eu estou numa entrevista, que eu sei que eu tenho uma entrevista, eu vou estudar sobre aquele assunto e vou acabar me acalmando. E nesse caso, é da minha cabeça, e o que eu faço para acabar acalmando como se eu estivesse estudando, por exemplo? Isso é importante. Aí, nesse caso, você dá o contorno. Aí você vai ter essa conversa, vamos dizer assim, com a sua ansiedade,
para perceber que ela não tem nenhum cunho de verdade. Então, assim, vai acontecer uma coisa ruim. Muito vago. O que que vai acontecer? Vai Certo. acontecer. Então, assim, é você dar o contorno, né? É deixar o bichinho ali no lugar dele. Agora, se você potencializar isso, não, é verdade, nossa, vai acontecer mesmo. Não, eu tô pensando e também já tô até sentindo, aí você não vai dar um contorno, né? Aí realmente a situação foge do controle. Verdade, né? Realmente, às vezes a gente fica pensando, pensando, começa até a sentir calor, fala, nossa, vai acontecer mesmo. Eu tô com dor, tá vendo? Eu vi que. E no final você vê que não é nada daquilo, né? É É, que você acaba nem consegue até acontecendo, perceber. né? Você consegue até perceber os sinais. Então, assim, peraí, como que eu posso identificar se eu tô com uma ansiedade muito elevada, né? Então, assim, pensa se você tá com dificuldade do sono, pensa se você tá com uma irritabilidade muito grande, alguma tensão muscular, essencialmente, né, na área aqui dos ombros. Então, assim, são sinais, falta de concentração também, são sinais que a sua ansiedade está muito elevada. Então, você precisa, né, retomar a sua consciência, né, trazer dados de realidade, tipo, não vai acontecer, não tem nada marcado, a gente não tem controle das situações, né? E aí a gente controla também por meio da respiração, né, por meio de um relaxamento. Isso é importante a gente saber que tem coisas a serem feitas. O legal aqui que eu tô vendo as perguntas subindo aqui, gente. Legal que durante a live aqui eu vou acabar fazendo alguns comentários para a Rita. Não dá para fazer o comentário de todo mundo, porque eu acabei selecionando algumas perguntas que as pessoas tinham me feito antes, tá? Mas eu tô achando legal que as pessoas estão se identificando, cada uma em um ponto diferente da conversa, sabe? É muito legal isso que você vem falando, a pessoa, eu tô me encaixando no e se a outra se encaixando no que, se eu tivesse no assalto, eu seria assim. Então, tá legal, porque as pessoas se identificam cada uma de um jeito, né? Bem bacana. Isso é muito. Essa frase é a típica da ansiedade, né? E se? Esquece. E se não é presente? Então, a ansiedade é essa mente que está localizada no futuro. Só que a gente não pode esquecer que a gente age e a gente vive no momento presente. A gente não pode ficar com a mente localizada no passado. Olha o que aconteceu comigo, olha o que fizeram comigo, olha o que eu deixei de fazer. Não agrega, sabe? Não é assim que a gente vai ressignificar e avançar, né? Então, isso é muito importante. Não dá para a gente ficar localizado no passado com as coisas ruins que aconteceram com a gente, que todo mundo na vida passa por diversidades. E acho que o pulo do gato é você conseguir ressignificar, trabalhar isso, né, para que isso não perpetue depois, fique recorrente, volta, aquela coisa mal resolvida volta e volta de novo. Então não dá para ficar nem no passado, mas também não dá para a gente viver no futuro. E se? Mas e se? E é porque a gente não vive, porque a gente perde o tempo precioso que é o presente. E eu falo, não é à toa que tem esse nome, porque eu acho que realmente é um presente que a gente tem de fazer a mudança, sabe? É no hoje, é no agora. O que passou está no passado, né? Olha para esse passado com maturidade, ressignificando, mas não fica no passado. Vem para o presente. E também não localizar, vai acontecer tal coisa, isso aqui é muito ruim, eu tenho certeza. E se? Mas é que se... esquece, porque você pode paralisar, porque é tanta coisa que vai ficar te atordoando, né? Que realmente você vai perder o tempo precioso que é o presente, que é o tempo que a gente faz, que a gente age, que a gente muda. Legal. E agora surgiram algumas perguntas, e uma delas aí, da última pergunta, é a que eu ia fazer. Então, a pergunta, mais ou menos o que veio de uma pergunta aí, é uma que eu tinha formulado aqui. Que é assim, ó, nesse momento de isolamento, as pessoas estão com muitas incertezas, né? Então ninguém sabe o que vai acontecer depois que acabar o isolamento, o que está acontecendo agora. Então as pessoas ficam com essa ansiedade, com essa insegurança e tudo mais. Esse isolamento e essa incerteza geram mais ansiedade, na sua opinião? E se gera, o que a pessoa deve fazer?
Com certeza. Gera muito mais ansiedade esse momento pelo qual todos nós estamos passando, e é bom a gente ter consciência e trazer esses dados de realidade que está acontecendo com todo mundo, né? Sim, esse isolamento acaba trazendo mais momentos, né, de ansiedade, porque vem essa questão que você mesmo falou da incerteza. Ah, eu não sei o que vai acontecer. Quem estuda, quando eu vou voltar a estudar? Quem trabalha, quando eu vou retomar minha vida, o meu trabalho? Estou no online, mas né, não estou me sentindo totalmente realizado, realizada. Eu preciso sair para fazer minhas coisas. Eu quero fazer minha vida como era antes, né? Então acaba sim gerando mais estresse, mais ansiedade esse período de isolamento. Então é importante a gente pensar nisso dessa maneira. Vai passar, a gente pode não saber quando, né? A gente pode também não saber, porque não sabemos, ninguém sabe como vamos passar por isso, mas também não adianta a gente sofrer por antecipação, né? Que é total ansiedade. É sofrer por antecipação por algo que ainda não aconteceu e provavelmente não vai acontecer. E a incerteza acho que gera ansiedade, né? E não tem nada certo nessa vida, né? Acho que. Nada. É, Isso é viver, né? e Navegar no mar de incertezas, porque a gente não sabe, né? O dia de amanhã, como será, e isso causa, né? Principalmente para quem tem um perfil mais controlador, isso causa muita ansiedade, gera muita ansiedade. Como assim? Eu não sei o que vai acontecer com a minha vida amanhã, daqui a uma semana. Você não sabe. Não sabemos, né? Porque a gente nem sabe se amanhã a gente estará aqui. Então, isso causa, né, uma instabilidade, né, muito grande. o momento presente está provando isso, né? Que é tudo muito incerto, né? É, Exatamente. E e foi tudo muito aí, rápido, né? Foi muito brusco. Foi uma, não é que daqui a um mês se programa, se organiza, você vai mudar a sua vida, a vida da sua família. Não, foi muito rápido, né? As coisas foram acontecendo e para geral, tem que parar todo mundo se readapta a uma nova vida, a uma nova rotina, e então, para todo mundo, né? Estamos sim, todo mundo no mesmo barco. Causou muita incerteza, né? Muita insegurança, muita ansiedade. é, e aí as pessoas acabam falando, ai, eu não sei o que vai acontecer financeiramente, eu não sei o que vai acontecer da saúde, eu não sei. E aí gera toda essa ansiedade. Tem gente que às vezes não está nem saindo de casa mesmo por conta de ficar nessa ansiedade, nesse pânico. Eu queria até te fazer uma pergunta. Qual que é a diferença de crise de ansiedade para crise de pânico? Tem diferença? É a mesma coisa? Tem diferença. O que acontece? As pessoas falam, tive uma crise de ansiedade. Me conta como foi. Aí, quando a gente verifica, não foi ansiedade, foi uma crise do pânico. Qual a diferença? Vamos lá. A crise do pânico, ela é mais intensa, ela é mais forte, ela tem um pico, mas ela passa rápido, entre aspas, né? Dura em torno de 20, 10, 20, no máximo 30 minutos. Claro que para quem está sofrendo aquilo, então, que são os sintomas, é aquela certeza que a pessoa está morrendo mesmo, a pessoa realmente acha isso, ela sente, ela pode sentir formigamento, ela pode sentir o coração muito, muito, muito acelerado, a pessoa fala, não, eu vou morrer, eu tô morrendo. A pessoa tem, e realmente a pessoa sente isso, porque ela está sentindo esses sintomas físicos, né? Então, essa é a crise do pânico. Mas a ansiedade é diferente, né, do pânico, porque a ansiedade, ela é de intensidade mais baixa, porém, tempo mais prolongado. Ou seja, a ansiedade, os sintomas são mais leves, só que você fica naquilo, pode ficar horas, pode ficar dias, pode ficar semanas. Então, essa diferença, a crise do pânico, ela é mais forte, mais intensa, só que mais rápida. Ela passa, ela acaba. Depois pode até ter outra, mas ela vai passar.
Só que, então, se a gente fosse fazer, por exemplo, um gráfico, né, para ilustrar. Então, ali no gráfico do pânico, ele começa rapidamente, ele chega no topo, né, no auge daquela crise. Só que aí ele cai, né? Aí o gráfico começa a cair. Então, ele tem esse pico que eu falei para vocês e cai. Já a ansiedade, não. A gente percebe, se a gente fosse fazer um gráfico, ela vai subindo, subindo, aí pode ser que melhora, depois ela sobe de novo, aí ela Legal. desce, tem outro momento de ansiedade, e aí ela cai. Então, ela Então ela não. está sempre Ela, com a gente. A gente não cura, você só controla. exatamente, exatamente. Mas é diferente um transtorno de ansiedade generalizada de uma ansiedade, que aí vai de acordo com o que a gente estava falando, né? Tem que ver se realmente é algo muito grave, né? E aí é importante procurar tratamento, procurar ajuda, ou se é uma ansiedade naquilo que a gente vem falando. Ah, não, Ah, estou ansiosa porque algo está marcado, né? Vai acontecer, então gera um nível de ansiedade para todo mundo quando tem de fato um evento. Isso eu acho importante a gente falar. Ah, quando procurar ajuda, como que eu vou saber se a minha ansiedade é normal ou não? Ver se esse sofrimento, né? Porque a ansiedade traz muito sofrimento para o indivíduo, né? A pessoa não tá bem, ela não se sente bem com aqueles sintomas, com aqueles sinais. Então, verifica se o seu nível de ansiedade está muito elevado ao ponto de te paralisar. Então, assim, poxa, Rita, cheguei a desmarcar uma reunião super importante no meu trabalho, porque eu pirei. Eu estava com muita ansiedade, eu estava passando mal, e assim, eu desmarquei. Então, né, não dá para a gente desmarcar todos os eventos da nossa vida por conta da ansiedade. Então, acho que lógico. esse é um divisor de águas. Se tá paralisando a sua vida, ou você terceiriza muito, aí é um sinalzinho já amarelo. Por quê? Porque também não dá para a gente colocar a culpa da nossa ansiedade no outro. Então, não é o meu chefe, não é o meu marido, não é alguém da minha família. Não dá para terceirizar a culpa da minha ansiedade. Na verdade, eu dei esse poder do outro influenciar as minhas emoções. Então, se a pessoa ou paralisa ou terceiriza, ah, não, é porque meu chefe fez isso. Ah, não, porque minha esposa fez aquilo. Ah, não, mas é porque meu filho, ele me tira do sério. Então, não dá para você terceirizar para o outro um poder que você deu ao outro de dominar as suas emoções, o seu humor, a sua vida. É, mas é muito mais fácil, né? Você se isentar da culpa e jogar pro outro. E tá, tem subido algumas questões aí que eu quero só ilustrar que surgiram assim. Ah, eu tô comendo demais. Isso é sintoma que tá ansioso, né? Ah, eu tenho tido ansiedade por conta de irritabilidade. É, será que a ansiedade gera uma depressão ou é a mesma coisa, tal? As pessoas estão subindo aqui essas questões, eu acho que tá tudo interligado, né? Só acho que a depressão que é diferente aí, né? Depressão, aí depressão é outra questão, né? A gente até cabe um outro momento, porque é diferente da ansiedade, mas o que você falou é importante nessa Mas ela é um questão gatilho. é, é um sinal também de alerta, que você está precisando de ajuda e não é frescura, né? Não posso deixar passar que essa questão da depressão é uma doença, também é diferente você estar triste de você ter depressão, né? Mas é importante a pessoa saber que não é sinal de fraqueza, não é frescura, não é falta de vontade. Realmente a pessoa precisa de ajuda, né? E não é essa crítica que vai ajudar. Mas a questão que você falou da comida, né? De descontar na comida, muitas vezes, se a gente não estiver atento, a gente desconta as nossas emoções nas refeições. Então, a gente come as nossas emoções. Então, é importante a gente pensar
nessa quantidade que a gente está comendo, né, e na qualidade das nossas refeições, pensando nisso. Peraí, por que eu estou comendo tanto assim? Será que é porque a pessoa tá num dia mais ansioso, mais ansiosa, né? Então é melhor identificar esses gatilhos do que descontar na comida, para não ficar, eu tô triste, eu vou comer. Eu tô ansioso, eu vou comer. Eu tô muito alegre, eu quero comemorar, eu quero comer bastante, quero beber. Então, assim, que a bebida também é um outro sinal, né? Tô falando, logicamente, de bebida alcoólica, né, que é uma droga, mesmo sendo lícita, mas é Lícita. droga, que também as pessoas podem descontar, principalmente nesse momento de isolamento, né? Então a pessoa acaba bebendo mais porque quer fugir ali daquele contexto, não quer encarar a realidade, então também descontar na bebida é sinal de que algo não está indo bem. Olha que bacana. Isso daí é uma coisa que eu vou falar com alguns alunos que eles sempre falam para mim assim: ah, agora que eu estou em casa, eu estou comendo mais, eu acabo bebendo mais. E essa foi uma frase que eu vou levar para mim. Será que você não está comendo suas emoções, não está bebendo suas emoções de tão assim? Não é porque você está em casa que você tem facilidade de comer ou beber. Pelo contrário, né? Deveria se regrar mais. Mas aí a pessoa arruma isso como fuga ou como ansiedade, né? Não sei. Pode ser, né? Exatamente. Teoricamente, essa questão do tempo tá melhor para todo mundo. Por mais que a Exato. pessoa esteja trabalhando home office, ela não tem aquele tempo de deslocamento. Então, por exemplo, eu estou trabalhando home office, mas lógico que eu ganhei mais tempo, porque eu não estou contando o tempo que eu levo, né, seja para a clínica, seja para o meu trabalho. Então, assim, todo mundo ganhou tempo, né? A pessoa fala, não, mas eu estou trabalhando, eu estou cuidando da casa. Sim, claro, mas você também ganhou mais tempo, né? Do deslocamento, enfim. E aí entra naquela parte da organização. Então, assim, Posso pegar faz, esse gancho já para fazer a outra pergunta, já da organização, então já que você está falando, eu já pego claro, esse gancho e já faço aqui, ó. Foi uma das perguntas que teve muita gente que fez, então assim, até deixei ela aqui para essa parte da live. Ficar em casa sem rotina ou não fazer as coisas que eu me propus a fazer quando me falaram que ia ter o isolamento. Quando falaram que ia ter o isolamento, eu falei, ai, eu vou conseguir ler, eu vou conseguir assistir aquela série, eu vou conseguir estudar mais, eu vou conseguir fazer atividade física, eu vou conseguir comer direito. E não estou fazendo nada disso. Isso, na realidade, gera mais ansiedade? sim, porque é essa questão, né, do controle. Lembra que a gente falou? Então a pessoa tem aquela falsa ideia de que o problema dela é a falta de tempo. E agora? Que a gente tem mais tempo em casa. Então não é a questão exclusivamente do tempo. Claro que a gente leva uma vida super atribulada, todo mundo vive na correria, mas é uma questão muito mais de planejamento, né, de organização e prioridade. Então, se eu priorizo a minha saúde mental, se eu priorizo minha saúde física, se eu priorizo a minha família, então eu vou organizar o meu dia de acordo com as minhas prioridades. Óbvio que a gente tem que fazer o que precisa ser feito, as nossas obrigações, mas também a gente tem que saber que o tempo é finito, né? Então um dia tem 24 horas. Não adianta eu querer fazer tudo, né? Trabalhar, atender, limpar a casa, fazer a lição, com a filha, não dá para fazer tudo num dia só. E ok, ninguém precisa querer ser super-herói, Mulher Maravilha, né? Então a gente também precisa se policiar, né? Porque a gente não tem que provar nada para ninguém. Então, E senão não uma faz nada semana. direito também, né? Exatamente. E depois fica culpado porque não fez. E aí gera mais ansiedade, porque, nossa, mas eu nem fiz o que eu tinha me programado ontem, né? E aí hoje já tenho outras coisas, a pessoa já acorda devendo, né? E você E acha que uma dica para as pessoas, de repente, de fazer uma planilhinha, não sei se as pessoas não são em planilha, mas colocar num caderno as tarefas do dia e ir ticando, vai gerar mais ansiedade ou não vai ajudá-las? não, vai ajudar. Essa é uma das orientações que eu dou, né? Também quando a gente fala nessa questão de organização de tempo, de ansiedade, eu falo sempre: tem agenda? Não, precisa ter.
Não importa se é no celular, se é uma agenda, né, de papel, física. O importante é você organizar a sua vida para você não se perder, não ser engolido, engolida pelas demandas que a gente tem para fazer. E não esquece, um dia tem 24 horas. A gente precisa trabalhar, comer, dormir. Quem tem filho, brincar com o filho. Quem tem esposa, esposa, ter um tempo para ficar com o parceiro, com a parceira. Ter um tempo só seu. Ah, eu vou meditar, eu vou ler, né? Então, o que que você sempre se propôs? Ah, quando eu tiver tempo eu vou fazer, que você não fez ainda. Então, não importa, ah, pegar um app, eu vou aprender um idioma, vou aperfeiçoar aquele idioma que faz tempo que eu não treino, eu vou começar um hobby, eu vou pintar, eu vou desenhar, eu vou colorir, não importa. Então, coloca tudo que você tem que fazer numa lista e aí você vai pegar todas essas tarefas que você tem que fazer e vai administrar, vai dividir, né, em 7 dias. E aí cabe tudo. Tem que caber lazer, tem que caber a parte que você vai fazer, as suas obrigações, né, do seu trabalho, o tempo que você vai cuidar da casa, o tempo que você vai estar com a sua família, o tempo que você não vai fazer nada, o momento da série, do filme, tem que caber tudo. Nossa, até E mesmo cabe. porque, né, Rita, em casa, a pessoa estando em casa, ela tem muita distração, né? Porque ela tem muita coisa. Quem tem animal, quem tem. E aí acaba assistindo alguma coisa na televisão que toma mais tempo. Até surgiu aí um comentário que fala assim. Aí tem gente que está tão preocupada em voltar logo por N motivos e acaba vendo muito noticiário, acaba ficando mais, né? Você tem alguma também, alguma dica aí para falar para as pessoas que se encaixam nisso daí de eu assisto muito noticiário, por exemplo. Hum. Não gera ansiedade? Muita, gera. Por quê? Porque você fica naquela expectativa, né? De números, essa questão da quantidade, e não sabe quando vai voltar, se vai ser prorrogada a quarentena, se não vai. O que eu faço, né? Então, eu posso falar o que funciona comigo e o que eu acho que pode ajudar as pessoas. Sinceramente, eu assisto ao noticiário uma vez ao dia. Até porque também não vai ter tempo de fazer tudo que você tem que fazer, você ficar assistindo tudo o que tiver na televisão, grupo de WhatsApp, meu Deus, isso é uma loucura, né? O grupo do WhatsApp também podia ser uma outra É. conversa. Porque o que distrai, o que tem de fake news, o que não é produtivo é uma coisa. Então, assim, E se filtra. perde 3 horas facinho ali, né? Assim. Com certeza. Tem um aplicativo que ele, agora não vou lembrar o nome, mas tem um aplicativo que ele contabiliza, sabe? Quantas horas você fica na rede social. E quando a pessoa fala, gente, sério? Rita, eu fui ver, eu fico 3 horas no Instagram. A pessoa não percebe. Por quê? Ó, que dica Porque legal. Olha aí, ó. porque ela fica assim, 15 minutos aqui, meia hora daqui a pouco, mas 40 minutos depois, quando vai ver, mas muito mais que 3 horas, ainda mais agora, né? Nesse momento de isolamento. Então, uma coisa também que eu sempre falo, que eu gosto muito de falar para fixar, né? Para ser aquela voz que fica na nossa cabeça, relacionada também à ansiedade, é não seja esponja, seja filtro. Então, assim, se blinde, cuide-se, tudo que você está recebendo de informação, televisão, WhatsApp, fake news, se cuida, se blinda, sabe? E o que você não puder não ver, né? Filtra pelo menos. Não seja aquela esponja que acaba absorvendo tudo de ruim. Porque, lógico, também é uma tendência, né? É difícil a pessoa absorver o que tem de bom, né? As boas práticas, as boas ações, as boas notícias. Tem essa tendência também do negativo, a gente acaba absorvendo o que é ruim, né? Ai, quantos mortos, quanta coisa ruim está acontecendo, e o desemprego? Claro que a gente não pode ser uma pessoa alienada, mas a gente tem que ser um filtro. Então a gente recebe aquele monte de informações e a gente fica com o essencial. Não dá para ser esponja, não dá para absorver tudo, absorver, porque senão, claro, o nosso nível de ansiedade vai estourar. E isso é uma verdade, né? Porque até mesmo as notícias que mais chamam a atenção são essas ruins, que as pessoas ficam olhando e falam, Exato. nossa,
Olha quanto que aconteceu, até mesmo porque quando estava antes do coronavírus, que tinha aquela coisa de desemprego, ai, tem 11% de desempregados, mas então tinha 88, 89 de empregados por cento, né? Então, assim, as pessoas sempre focam no que é ruim, e isso acho que acaba gerando muito mais ansiedade, né? E as Exato. notícias, pode ver, quase não fala, né? Não se fala, ai, tantas pessoas já saíram, só se fala da coisa ruim, né? E sabe uma coisa que eu também gostaria de falar agora que você falou nessa questão de notícia ruim, de desemprego? Como eu falei, né? Não dá para a gente ficar alienado ao que está acontecendo no mundo, né? Óbvio que já tem desdobramento dessa crise na saúde, a gente já percebe esse desdobramento na uma crise financeira, mas uma mensagem também que eu gostaria de falar para todos é que a gente também tem a possibilidade de tentar ver oportunidade justamente aonde não existe. Então, assim, a gente precisa, todo mundo, se reinventar. Então, assim, para a pessoa que está sem emprego, poxa, o que eu posso fazer? O que eu posso inventar, reinventar, sabe? Tem alguma ideia que alguém já teve? Tudo bem, você não precisa ter ideia do zero. Se tiver, melhor ainda, que aí você estoura, né? Mas se você não tiver uma ideia, assim, incrível do zero, você já pensou em alguma coisa que tá meio pronta, mas ainda tá, sabe, tá dando defeito, não tá tão redonda? Aprimora alguma ideia, pense em algum projeto que a pessoa pode ter guardado ali, algum sonho. Ah, eu tinha um sonho de fazer isso. Ah, mas eu não tenho tempo. Não, mas o que vão pensar? Ah, meu, não liga para o que vão pensar. As pessoas falam de qualquer jeito. O importante é você realizar o seu sonho. Então, eu acho que nesse momento de crise, e isso é muito importante também, a gente pensar que toda crise é um sinal de que algo já não vinha bom há algum tempo. Porque Perfeito. senão não seria crise, seria um conflito, seria um problema localizado. Então, se é crise, é porque algo foi negligenciado há muito tempo. Então, para a gente levar mesmo um sacode, para a gente repensar na nossa vida, nas nossas relações interpessoais, com certeza é um momento que todos nós estamos tendo de fazer escolhas. Se eu vou sair dessa crise um ser humano melhor ou pior. Porque também a gente foca muito no profissional, mas eu vejo muita gente que quer ser um bom profissional sem ser um bom ser humano. Não dá. Não dá match, sabe? E é isso. Quem é fake não se sustenta. Eu vejo Sim. muitas pessoas que não são leais, não são gentis, porque por causa dessa questão da competitividade, não vou prestigiar a outra pessoa, né? Não vou dar moral para ela. Dá moral. A pessoa é da sua área, melhor ainda. Cresçam juntos. Quanto mais você, o seu exemplo também é bom, da sua área. Se mais educadores físicos se unissem, ao invés de ficar competindo, um puxa o tapete do outro, um rouba a ideia do outro, ao invés de vocês brigarem, competirem, rivalizarem, imagina só se as classes, né, as profissões se unissem para levar aquela profissão a um patamar superior. Porque é Nossa, ia isso, ser muito melhor. todo mundo junto ganha força, sabe? Exato. A competição, claro que eu tenho essa noção que algumas profissões têm essa questão da concorrência, que é uma coisa assim, é sangue nos olhos. Mas é também da gente pensar por outro lado, né? Se eu não tivesse o meu concorrente, a minha empresa não ia ter desafio para superar. Eu não ia precisar, sabe, cada vez mais me reinventar, pensar no novo projeto, pensar no novo produto. Então, assim, também é importante a gente parar e pensar o que a gente está fazendo na nossa vida pessoal e profissional. Será que a gente não está sendo um profissional medíocre? Né? Será que a gente está indo de encontro com o nosso propósito de vida? Muita gente pode não ter se ligado, mas às vezes é uma oportunidade da pessoa se conectar ao propósito. Nossa, eu nasci para fazer tal coisa, mas eu nunca tive tempo, né? Nunca me deixaram, eu nunca tive oportunidade. Faça a Sim. oportunidade que não existe. Crie você. Eu vou até acrescentar aí, né? Porque as pessoas acabam tendo essa disputa dentro da profissão e, lógico, sozinho você vai mais rápido.
mas junto você vai muito mais longe. Então, quando você acaba unindo as forças, você acaba crescendo muito mais, né? Então, eu sempre fui desse ideal de poder unir a classe e poder fazer a coisa acontecer. Mas, infelizmente, não é todo mundo que pensa igual. Então, vamos fazer o quê, né? E aí gera tanto essa competitividade desnecessária, quanto uma ansiedade, né? Ah, e tal pessoa está fazendo aquilo comigo, então eu vou fazer. Então, mas infelizmente, é assim, né? Tem muitos mercados de trabalho que funcionam assim. E vamos fazer o quê, né? A gente tem que. É o que você falou agora. Eu espero que as pessoas toquem aí esse isolamento todo, toque mais as pessoas para elas serem seres humanos melhores. Porque quando você é um ser humano melhor, você já pensa no próximo, então a profissão é segundo plano e você acaba trazendo todo mundo e fica todo mundo junto, né? Infelizmente, eu não estou vendo esse movimento das pessoas. As pessoas estão muito mais olhando para o umbigo do que olhando para o próximo e querer fazer tudo junto, né? Mas, ok. Vamos, foi só agora um momento de desabafo aí para a galera. E agora, eu queria fazer assim, ó. Como a gente está chegando, a live, gente, ela dura 1 hora, tá? O Instagram só deixa 1 hora. E a gente está num bate-papo tão gostoso aqui que a coisa tá indo, indo, indo. E eu quero fazer uma pergunta aqui para a gente fechar. Depois, no finalzinho, a gente faz algumas considerações e para dar o horário certo, tá? Como administrar a ansiedade? Como que a gente vai fazer para a gente ficar menos ansioso? Eu já vou dar um pontapé, puxando a sardinha para o meu lado, que é assim, né? Atividade física ajuda muito na ansiedade. Então, eu tenho feito lives todos os dias às 19 horas, inclusive daqui a 1h10 teremos mais uma live. Já são 26 lives que a gente está fazendo de forma free para todo mundo, para conseguir também deixar as pessoas com as cabeças mais tranquilas, menos ansiosas. Então, assim, teve uma pergunta aí, uma pessoa falou assim, hidroajuda. Então, eu já vou responder pela Rita que ajuda, que as atividades ajudam sim. E então, a atividade física ajuda, mas o que mais, Rita, que as pessoas podem fazer além da atividade física? Verdade, isso que você falou realmente tem sentido, tem uma justificativa científica, né? Os neurocientistas podem explicar melhor ainda que tem toda essa questão dos benefícios, né? O bem-estar que a pessoa sente devido à liberação no nosso cérebro de endorfina após uma prática de atividade física. Então, sim, esse é um ponto, e eu amplio para qualquer tipo de prática de então, hidro, musculação, dança, não importa. O importante é a pessoa saber com o que ela se identifica e o que ela faz para ter aquele momento dela para que ela consiga fazer essa prática. E claro que o principal motivo não tem que ser pela estética, por uma busca de um corpo perfeito que não existe, mas a pessoa tem que fazer para se sentir bem, para a pessoa realmente cuidar da saúde dela, física, né? Então, vai, faz os exames, tá tudo ok, né? O colesterol, tá tudo certo, isso que importa. Então, essa é sim uma das considerações. Então, faça uma atividade física, cuide da sua saúde, cuide do seu corpo, né? De maneira muito amorosa. Então, cuide-se, não importa o que você vai fazer. Um outro aspecto também muito importante que ajuda é a meditação. E assim como a atividade física, às vezes eu, né, sugiro a prática da meditação, a pessoa fala assim, eu não consigo. Aí eu falo assim, você tentou? Tentei. Quantas vezes? Uma. Eu falo, não dá, né? Aí é milagre. Então, assim, é igual a Posso te pessoa que se cortar? matricula. Diga. Eu estou meditando faz 1 ano e meio e ajudou muito. Por quê? Eu sou muito acelerado, eu sou muito pilhado. Até a minha profissão ajuda muito nisso daí de eu ser pilhado. E há 1 ano e meio eu faço meditação. No começo foi muito difícil fazer meditação, mas tem muito app com meditação guiada. E hoje tem vezes que eu medito 3 vezes no dia, 4 vezes. E me ajuda muito, porque eu respiro. Então, você tem total razão. Gente, vocês que estão assistindo, baixem, tem um monte de app. A Rita está Gratuito. coberta de razão. Está coberta de razão, porque o que muda, muda muito, né, Rita?
E tem que ter, o segredo é disciplina e constância. Então não adianta, meditei uma vez, adiantou de nada. Não vai adiantar. Assim como fiz o treino do Júnior uma vez, não adiantou de nada. Não vai adiantar. Tipo, Verdade. disciplina e constância. Então, você tem que fazer aquilo que você percebe que te faz bem, que te dá prazer. E a meditação, você só vai conseguir perceber os benefícios da meditação quando você conseguir fazer com disciplina e constância. Então, não adianta. Fiz um dia só. Não consigo, Rita, ficar sem pensar nada. Mano, não é ficar sem pensar nada. Faz uma meditação guiada. Tem vários apps gratuitos. Você não vai ficar quieta, assim, sem pensar em nada. Não. Você vai ouvir, faça isso. Então você vai estar fazendo alguma coisa. Fique tranquila. E tranquilo, você não vai precisar ficar sem pensar em nada. Você vai ser Não, eu conduzida. demorei, eu demorei um mês para conseguir fazer uma meditação bem feita, porque é muito difícil. Ele vem passo a passo, ele vem te dando os passos até você conseguir fazer. Não é fácil Exato. assim. E é justamente isso. Por isso que ajuda muito na ansiedade. Porque você consegue treinar técnicas de respiração. Então, você vai inspirar em 3, expirar em 6. Você vai respirar quadrado, 4 tempos, enfim. Nesses apps, eles explicam muito melhores do que eu. Mas o que é bacana, é guiado, então não fica, não consigo ficar sem pensar nada. Não, você fica tranquila que você vai precisar pensar em algumas coisas para ir fazendo, né? Tem os comandos, por isso que é guiada. Então, essa já é a segunda dica. A primeira é uma atividade física, um hobby, Só aqui, fazer. obrigado. Perguntaram aqui qual que é o app. Eu uso esse medite.c que colocaram aí. Esse é um É, excelente, tá? Então, se vocês quiserem, a Marilene escreveu aí, ó. A Bárbara perguntou, medite.c. É muito legal, é o que eu uso. exato, esse é muito bom, é gratuito, iOS, Android, tudo. Medite-se é muito bom, é meditação guiada também, então super recomendo. Tem essa questão também da pessoa ter no momento um hobby, um lazer, uma atividade física, que vai ser essa válvula de escape dela. Então, tô nervosa, tô nervoso, tô pilhada. Vai fazer o que te dá prazer, vai fazer o que te desconecta, né, dessa ansiedade. Isso é muito importante. Relaxamento também. Técnicas de relaxamento ajudam demais. E, claro, o autoconhecimento. Porque o que é importante? Identificar o que está por trás da sua ansiedade. Então, a gente volta a falar do medo, né? Então, e você só vai conseguir isso por meio de um processo de psicoterapia. Então, assim, é autoconhecimento para você identificar quais são os seus gatilhos. Então, o que te traz mais ansiedade? Quem você delegou o poder de cuidar das suas emoções? Então, não tem como também a gente passar por isso sem o autoconhecimento, né? Sem a psicoterapia. E as pessoas falam assim: ai, Rita, que horror! Você acha que eu preciso fazer terapia? Eu falo, você merece. Todo mundo merece esse presente de se conhecer, né? De olhar para as suas dificuldades e trabalhá-las, assim como olhar para as suas potencialidades e ver o quanto você é capaz, o quanto você pode ressignificar a sua história, seu passado e conseguir superar os seus desafios e adversidades de maneira mais consciente, né? Mais plena do que você é capaz de fazer pela sua vida. Ótimo. Rita, eu acho que daqui a pouquinho o Instagram já vai cortar a gente, então eu queria te agradecer imensamente. Foi Eu que muito legal agradeço. esse bate-papo. Quero agradecer a todos que estiveram na live, muita gente comentando, muita gente falando um monte de coisa legal, acrescentaram muito. As pessoas estão pedindo uma outra live para falar de depressão. Eu vi que muita gente pediu, fala de depressão, fala de depressão, fala de depressão. Então, assim, eu vou ver com a Rita. Se ela der um ok, se a gente conseguir encaixar tudo de novo, a semana que vem a gente faz uma de depressão. Depois eu vou ver com ela direitinho. A gente vai se falar. Se rolar, a gente coloca no Stories. Olha lá, 30 segundos para falar. Tô igual o Ah, BBB. Então, é isso, Rita. Se você quiser fazer alguma consideração. E hoje, daqui a pouquinho,
tem treino 19 horas, hein? Ai, deixa eu falar. Eu quero 15 agradecer a segundos. presença virtual de todos. Gente, muito obrigada. Qualquer coisa que vocês precisarem, estamos juntos. Obrigada, Júnior, pelo convite. Obrigada a todos. Tenham uma ótima noite.